Olá, turma. Vamos à nossa primeira aula de lógica. Bem, hoje não é bem uma aula de lógica, na verdade, né? A nossa primeira aula de lógica é uma aula para discutir o que é lógica, né? Ah, Grosso modo, né? Se a gente pode dizer assim, lógica, nada mais é do que uma área da filosofia, né? E ela é uma área que ainda não saiu de dentro da filosofia, apesar de que há grandes desenvolvimentos na lógica fora da filosofia, como, por exemplo, em programação. Aqui o que a gente vai fazer na aula de hoje é simples, né? A gente vai ver um pouco da história da lógica e o que pretende a lógica, tá? Então, a história está muito bem resumida, tá? Já peço desculpas para quem tem curiosidade na história da lógica, né? A gente pode depois ver um material bibliográfico, eu posso colocar aqui na descrição do vídeo, um material bibliográfico sobre a história da lógica. Mas o que é bastante relevante, né, em saber da história da lógica, né, e saber do objetivo da lógica, é saber o que a gente está fazendo aqui, né, o que que a gente quer fazer com a lógica, né? A disciplina de lógica, assim como qualquer outra disciplina da filosofia, ela é ensinada em cursos de graduação, como eu disse na apresentação desse curso. A lógica já é ensinada no primeiro semestre dos cursos de filosofia, pelo menos nas universidades públicas, em várias universidades privadas também. Por quê? Porque a lógica é usada como uma ferramenta na filosofia para fazer análise da validade de argumentos. E uma coisa que vocês vão prestar atenção nesse curso, o conceito central da lógica é validade, né? Então, o que importa para a gente é saber o que é um argumento válido. Por enquanto, vocês não precisam se preocupar com essas definições, né? Elas vão vir nas próximas aulas, as apresentações vão ser feitas, né? As discussões vão ser colocadas, todas de forma mais clara possível. Já me desculpo se as coisas ficarem meio embaralhadas, mas o começo, principalmente para os leigos que estão aqui, é, é assim mesmo, tá? Não tem escapatória. Quando a gente vai aprender alguma coisa nova, geralmente a gente fica confuso, fica perdido. É uma coisa natural, né, do aprendizado humano, né? Então, aguentem a curva de aprendizado, né? Então, os primeiros contatos vão ser bastante doloridos e difíceis, né? Mas depois que a gente chegar no platô lá, a curva vai se manter e a gente vai conseguir ter um bom curso, né? Vocês vão entender. E é claro, como os vídeos estão aqui disponíveis, isso que é uma maravilha do YouTube. Se você não entendeu algo, ou se você quer relembrar algo, é só voltar, né, e assistir os vídeos de novo. Então, beleza. Vamos lá, né? Vou seguir aqui, como eu disse, o livro do professor Mortari, né? Vamos fazer uma desambiguação para começar. Em filosofia, principalmente filosofia analítica, a gente gosta de fazer bastante isso, né? Esclarecimentos. Desculpem, o PowerPoint está meio torto, né? Mas, como eu já disse na apresentação, isso daqui é um curso de nível superior, mas com uma produção amadora, né? Então, a gente usa a palavra lógica, né, no nosso dia a dia de várias maneiras, né? E também sem problema nenhum, é o uso comum das palavras. A gente simplesmente diz que a lógica de mercado, ou que a lógica da vida existe, ou que certas coisas que as pessoas estão dizendo não têm lógica, né? Mas a palavra lógica aqui para a gente vai designar, né, a disciplina de lógica que a gente tem na filosofia. Ou, se vocês preferirem, também não é errado dizer, que é a palavra que designa um campo do conhecimento humano, né? Então, é um campo bastante central do conhecimento humano que a gente desenvolveu em filosofia. Então, a lógica teve origem lá com Aristóteles, vários de vocês devem saber, né? Um dos primeiros analéticos, né? Em várias outras obras, o Aristóteles desenvolve o que a gente chama de lógica silogística, né? O silogismo aristotélico, coisa que não vai ser tema desse curso, tá? O sistema de lógica do Aristóteles, ele não é um sistema completo, apesar de ele ser o primeiro sistema de lógica que nós tivemos, né? Ele é ainda um sistema poderoso. Vários cursos de filosofia no Brasil ainda ensinam Aristóteles. É relevante, né, que a gente aprenda Aristóteles, porém, com o cálculo proposicional clássico, que a gente vai aprender aqui, a gente consegue dar conta, né, de grande parte do que o Aristóteles fez, né? E quando a gente chegar no cálculo quantificacional, a gente vai dar conta do que o Aristóteles fez e mais. E é isso que é importante. Mas é importante ressaltar também que qualquer sistema de lógica, aqui a gente vai aprender o que se convencionou chamar de sistema de lógica formal clássica, ele tem limitações, tá? E a gente vai discutir essas limitações com o passar do tempo.
Então, o Aristóteles desenvolveu esse campo. Na verdade, ele é chamado do pai da lógica, né? Porque ele é conhecido por estabelecer, então, a teoria do silogismo, embora, né, ele tenha com ele, né, uma tradição paralela que nasceu junto com Aristóteles, que é a lógica estoica. Por incrível que pareça, a lógica estoica, ou a lógica dos pequenos socráticos, né, das escolas menores, né, socráticas, ela é uma lógica que é muito mais parecida com a lógica que a gente vai aprender nesse curso do que a lógica aristotélica. Então, o Aristóteles, por exemplo, ele usava uma teoria que a gente chama de teoria do silogismo, porque a forma argumentativa, né, que o Aristóteles usava era sempre com três afirmações, né, sendo duas afirmações premissa e uma afirmação conclusão. E todas elas eram quantificadas, né? E o que, que isso quer dizer, né? Que todas elas contavam, né? Usavam palavras que contavam. Então, os estoicos já usavam outras coisas, né? Como os nossos conectivos lógicos contemporâneos, vários deles, né? Como a conjunção. Novamente, não se preocupem com todo esse palavreado que eu estou dizendo, vocês vão entender isso com o passar do tempo. Então, o Aristóteles usava ah, expressões como todo S é P, onde S é um sujeito e P é um predicado, né? Então, todo ser humano é alto, por exemplo, né? Ou algum ser humano é alto, por exemplo, ou nenhum ser humano é alto, por exemplo, e assim por diante, né, na teoria do silogismo dele. Então, você vê que a lógica aristotélica é um sistema de representação de uma parcela de enunciados, né? Ou seja, pense na língua portuguesa ou em qualquer linguagem, né, humana. Ela tem uma série de frases, né? Eu estou dizendo aqui uma série de frases. Essas frases elas são de naturezas diferentes, elas se comportam de maneiras diferentes e o que o Aristóteles decidiu fazer é formalizar, né? Ou dar um tratamento formal para expressões do tipo todo S é P, ou algum S é P, ou nenhum S é P, ou alguns S não são P, e assim por diante, né? Então, são frases que a gente diz que são frases do tipo sujeito-predicado, sujeito é predicado, né? E que elas estão quantificadas, né? Então, esse todo, nenhum, algum, são palavras que contam, né? Então, são palavras na língua portuguesa, em várias outras línguas, que contam. Então, o Aristóteles trabalhava com esse tipo de teoria, né? Então, a gente chamou essa teoria de teoria do silogismo, quer dizer, na verdade não foi a gente que chamou, ele já chamava assim, né? Só que os estoicos trabalhavam com outras frases, né? Com outros tipos frasais, por assim dizer, né? Ou sentenças, né? Com outros tipos sentenciais. Como, por exemplo, eu sou alto e, né, magro, por exemplo, esse e a gente chama de conjunção, e você repara, não tem aquela palavra que quantifica na frente, né? Então os estoicos ah, estavam desenvolvendo uma lógica muito mais parecida com o que a gente vai aprender nesse curso. E o que é legal de saber disso? O legal de saber disso é que a tradição aristotélica ela foi preferida à tradição estoica em larga medida através da história da filosofia por N razões, né? O Aristóteles é um filósofo muito influente, né? Então, um filósofo que morreu aí em 322 antes da Era Comum. E os estoicos não foram tão influentes assim, principalmente, né, para os medievais. A lógica estoica, ela meio que se perdeu em certo sentido, né? A gente perdeu vários dos trabalhos dos estoicos, enquanto os dos Aristóteles, os trabalhos do Aristóteles, eles foram mais mantidos, né? Então a gente tem um trabalho que a gente acredita ser quase o trabalho completo, do Aristóteles. Então, uma pena, né, que isso se perdeu, a gente vai ver mais lá na frente, né? Que os estoicos, se a gente não tivesse se perdido, não tivesse deixado muito eles de lado, né, o nosso estudo de lógica seria muito mais avançado hoje em dia, porque o que a gente vai aprender nesse curso é praticamente o desenvolvimento da lógica do século XIX, né, o grosso, né, várias coisas foram feitas antes, né, foram feitas por medievais, principalmente medievais estudavam muita lógica, né, pelo Leibniz, e só que é só no século XIX que a gente tem um sistema de lógica completo, né? E vocês vão entender o que é isso. Bom, mas seguindo, né, a, a, o, seu-
Por essas razões históricas que eu acabei de mencionar, né, a lógica se resumiu, então, basicamente, à lógica aristotélica, até meados do século XIX. Ah, e aqui tá, vocês têm que entender que, obviamente, havia trabalhos que não eram de lógica aristotélica, trabalhos de lógica que tentavam fazer algo diferente do que o Aristóteles fez. Ah, e esses trabalhos são muito relevantes, né? Tem todo um estudo medieval sobre os processos de inferência, né? Levando em consideração a condicional, né, que é o dispositivo linguístico se então, né? Então, se estou sentado, então estou descansado, né? Então, esse se então, essas relações foram bastante estudadas ah, pelos medievais. O próprio Leibniz, como eu disse, tentou fazer um grande trabalho com isso, mas só foi com o trabalho do Boole, né, da lógica booleana, que hoje todo mundo que sabe um pouco de programação já ouviu falar, né, que é a lógica lá do um e dos zeros, né, o que está trabalhando agora por trás do nosso computador, e do Goldfrege, que a lógica meio que foi revolucionada. Então, a obra central é do Frege, né, que é um filósofo que hoje a gente chamaria de austríaco, né? Ele nasceu em 1848 e ele escreve um livro chamado Conceitografia, de 1879, né? E ele representa, então, um marco na história da disciplina, porque ele faz com que a gente passa a enxergar a lógica como simbólica ou matemática. Ou seja, o Frege, no final das contas, o que ele fez foi um desenvolvimento matemático, né? E vocês vão ver que grande parte do que a gente discute aqui é matemática, não adianta, né? E ele também criou notações simbólicas, né, similares à da matemática para a lógica, para que a gente consiga simplesmente manejar esses símbolos, né? Manejar o linguajar lógico. E vocês vão ver depois, a gente vai ter esses símbolos para manejar, né? Então, ele simplesmente fez isso e, é claro, ele abriu espaço para a gente aplicar a lógica em várias outras ciências, né? E aqui, é claro, para a nossa geração, é muito mais relevante a lógica aplicada à computação na computação. E, na verdade, tem uma área dentro da lógica, uma sub-área da lógica, que é a sub-área da computabilidade, né? Então, foi o Frege o grande responsável por unificar num único trabalho, né, uma semântica, uma sintaxe para fazer uma nova linguagem, né, com princípios claros para que a gente consiga montar um sistema de lógica, né? Montar uma linguagem lógica, né? Isso que é relevante. Então a gente tem no trabalho dele a grande expressão. E sugestão, tá? Se você é curioso e quiser ler a conceitografia, tudo bem, vá lá, mas eu recomendo que você não passe por esse sofrimento. Bom, a conceitografia é algo muito difícil de ler, apesar de ser um trabalho técnico, e não é porque ele é técnico em si, tá? A conceitografia, ela é escrita de um modo que parece que o Frege estava tentando criar as coisas, então as ideias não estavam muito prontas, principalmente no que se trata de simbologia, né? Quando ele faz a simbologia dele, é uma simbologia toda confusa, então é bastante difícil de ler, mas curiosos podem procurar aí, a obra do Frege é de domínio público hoje em dia, né? Não se preocupem, né? Acham na internet facilmente. Qualquer coisa eu deixo na descrição do vídeo também, para as pessoas que são interessadas. Bom, então desde o século XX, né, no fim do século XIX com o desenvolvimento do Frege, e no século XX a gente tem uma expansão gigantesca dos estudos de lógica, ah, principalmente com Bertrand Russell, Whitehead, o Wittgenstein, dentre outros, tá, o Círculo de Viena. Eles ajudaram a fazer grandes desenvolvimentos na lógica, melhorar, né, as ideias do Frege, e em teoria dos conjuntos também, mas a gente não vai entrar em teoria dos conjuntos, tá? Então, desde lá, a lógica vem se desenvolvendo. A gente tem vários sistemas de lógica hoje em dia, né? Não só o sistema de lógica clássico freguiano, né? Ou Frege-Russell, se vocês preferirem, porque é assim que geralmente as pessoas falam. A gente tem uma pluralidade de sistemas. Então, a gente aplica isso agora em numerosas áreas, né? Dentro da filosofia, dentro da ética, por exemplo. Eu sou especialista em ética. A gente tem um sistema de lógica em ética chamado lógica deôntica.
né? Dentro da metafísica, por exemplo, a gente tem vários sistemas de lógica, mas o principal de lógica modal, né? Que tem mais 5 subsistemas, né? Dentro da epistemologia, que é o sistema K, que é de knowledge do inglês, né? Que é o sistema de lógica do conhecimento e por aí vai, né? E também a gente aplica isso fora da filosofia, como na linguística, para fazer análise linguística da linguagem, na ciência da computação, como todo mundo sabe, inteligência artificial, dentre outras coisas, é claro, né? Mas, óbvio, todo esse papo, todo esse linguajar aqui técnico, não responde a pergunta central dessa aula, né? Que é lógica, no final das contas, né? Do que ela trata, para que lógica, né? Sem uma visão utilitarista, tá? Estudar a lógica por estudar a lógica já é bom. Você não precisa tentar aplicar ela em lugar nenhum. Então, uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que não, como eu disse, não tem um sistema de lógica, né? Tem inúmeras lógicas. Essa visão que eu estou defendendo aqui é uma visão metalógica, né? Ou filosófica. O que isso quer dizer é que eu estou defendendo aqui um pluralismo lógico. Em outros termos, eu estou dizendo que não tem um sistema de lógica correto. Então, tem vários sistemas de lógica, né? Então, a gente vai aprender um deles, que é o sistema de lógica clássica, né? Lógica formal clássica. Então, tem inúmeros sistemas de lógica, cada um tem um objetivo, e aqui na nossa disciplina, no nosso curso, a gente vai pensar a lógica na análise de argumentos, considerada às vezes como a aplicação canônica da lógica. O que isso quer dizer? Que a gente considera dentro da filosofia isso um dos principais, ou o principal nicho de aplicação da lógica, né? Que é a análise de argumentos. Ah, professor, mas dá para usar para outras coisas? Dá, né? Para quem é concurseiro aí de plantão, que além de gostar de lógica, né, vai ver que dá para aplicar isso até nos concursos, né? Mas a gente vai se concentrar em análise argumentativa. Aí vai parecer bastante bobinho no começo e depois o negócio vai ficando cada vez mais difícil. Mas não se preocupem, novamente, vocês não precisam ter conhecimento nenhum de lógica para acompanhar esse curso. Então, nessa acepção que eu ofereci, né, anteriormente, vocês podem ver ali que no meu PowerPoint tem uma definição de lógica, né, e não a definição de lógica. Por quê? Porque definir lógica é uma coisa que também é um problema filosófico, né, porque a gente precisa definir em termos de condição necessária e suficiente. A gente pode pensar que a lógica, então, nessa definição, explora os mecanismos ou métodos de inferências que podem ser utilizados para análise de argumento. Então, nessa perspectiva, a gente pode adotar a seguinte noção de lógica. E aqui, uma pausa. Grande parte do sucesso de quem estiver assistindo esse curso em aprender lógica é se ater às definições. Então, eu vou chamar a atenção para essas definições. Por quê? Porque a gente precisa saber o significado das coisas que nós estamos utilizando. Assim como numa língua que você está aprendendo, você precisa saber o significado das coisas que você está aprendendo, as regras, né? Que você está aprendendo, os princípios que você está aprendendo do funcionamento daquela linguagem. Então, a definição de lógica aqui é importante e retirada do livro do professor Mortari. Então, lógica é a ciência que estuda os princípios e métodos de inferência, tendo como objetivo principal de determinar em que condições certas coisas se seguem, ou são consequência, ou não de outras. Bem, essa é uma definição bastante completa, apesar de simples, mas bastante obscura, né? Então, o que quer dizer tudo isso, né? O que a gente está querendo dizer sobre isso? Então, o que a gente está querendo dizer, né, é que a lógica trata de uma relação de consequência, né? O que principalmente a gente quer saber nessa disciplina, então, é o que se segue do quê. Então, vou dar um exemplo, né? Quando eu faço afirmações, supondo que elas são verdadeiras, eu posso inferir, ou seja, retirar dessas informações uma informação nova. Em quais circunstâncias eu posso fazer isso? Em quais circunstâncias é legítimo essa informação nova? Né? Se eu digo para vocês, por exemplo, se eu estou sentado, então eu estou confortável. Se eu estou sentado, logo eu estou confortável. Então, esse estou confortável no final, ela pode ser retirada da informação dada se eu estou sentado, logo eu estou confortável. Esse é um processo de inferência, né? É como se a gente queresse tirar uma informação nova de uma série de informações dadas, né? Então, a gente vai ter essa série de informações dadas, caso elas sejam verdadeiras, como a gente retira, né, legitimamente uma nova informação
de dentro dessas informações dadas. Eu sei que a noção, né, de acarretamento, de consequência, né, lógica, é uma noção tanto quanto abstrata. Porque pense bem, né? A gente usa a lógica todo dia e faz esses acarretamentos todo dia, né? A gente pensa em conclusões todo dia. Então, por exemplo, imagine que você está na sua casa, né? E você olha para o tempo, né? Olha pela janela, vê o céu e o céu está nublado e você pensa assim: se não chover, então eu vou à praça. Aí não chove, você vai à praça. Então, repara, isso é um mecanismo, né, de pensamento que nós usamos todo dia e simplesmente de informações dadas, né, de que se chover, então eu vou à praça e não choveu, então você infere, ou seja, você retira a informação de que você vai à praça, né? Então, quais são os princípios e os mecanismos que tornam passar dessas duas informações, se não chover, então vou à praça, não choveu, para a informação, então vou à praça, né? Vou à praça. Então, a lógica estuda esses mecanismos, os métodos, né, para a gente fazer essas inferências e também os princípios que regulam esse tipo de inferência para que a gente mantenha a racionalidade. Ou seja, que a gente não faça saltos lógicos, né? Ou que a gente não infira, que retire conclusões de informações de uma maneira não legítima ou de uma maneira irracional, né? Então, é esse o estudo que a lógica nos permite. Né? Intuitivamente falando, todo mundo usa um sistema de lógica nativo, por assim dizer, né? Meio que vem com a gente. Por isso que alguns estudiosos de lógica dizem que a lógica, na verdade, é o estudo do processo, né, de inferência que nós temos. Então, para resumir, né, a nossa aula curta de hoje, né, a lógica, então, trata dessa relação de consequência de informações dadas para informações novas, né, ou seja, de informações que nós temos para informações que nós não temos. Então, a gente tem que fazer, né, um estudo dos princípios e métodos dessas inferências, ou seja, como a gente sai dessas verdades, né, e vai, então, para uma conclusão de forma correta, né, ou como a gente vai ver, né, que seja um argumento válido, né, ou seja, como que a conclusão se segue, né, daquilo que a gente tem de informação, que a gente chama de premissas. Bom, eu sei que é bastante conteúdo, né, e que as coisas são bastante difíceis no começo, mas essa nossa aula de hoje, nossa, já deu 22 minutos do bruto, né, eu esperava que desse muito menos. Ah, então essa é a primeira aula, o que é lógica, uma historinha bastante curtinha, né, do que é a lógica, ah, algumas noções, né, do que a gente vai fazer. Então, para resumir e ressaltar, né, o que é importante dessa aula de estar na cabeça de vocês, né? Que a lógica é o estudo dos métodos e princípios de como a gente passa de informações dadas para novas informações, né, do modo legítimo. E depois eu vou explicar o que é o modo legítimo, né, que a gente vai chamar isso de validade, né. Então é isso que a gente estuda. Me parece uma coisa bastante simples o que a lógica faz, né, que é um estudo de inferência, né, de como você passa de uma informação para outra, né, de um modo racional, né, sem inferir coisas malucas, e como que isso dá certo, né. Se a gente estivesse falando de computação, né, a gente estaria dizendo assim, como que a gente faz um programa de computador, né, onde que você dando certas ordens para o computador, ele dá certas respostas corretas, né, em vez de, sei lá, dar uma tela azul ou dar um pau no computador. Então, a lógica que está por trás de um computador, assim como dando uma linha argumentativa, é essa, né? Como dados certos comandos ou certas informações, no caso da lógica formal clássica, a gente consegue retirar outra, né? Consegue retirar outra informação. Então, isso que é o relevante. Bom, eu sei que eu falo rápido, mas o vídeo está gravado, então vocês podem voltar quantas vezes vocês quiserem. E qualquer dúvida, comentem e compartilhem e curtam, tá, o vídeo se for do agrado de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal para as próximas aulas. Até mais.